Seja bem-vindo a mais um episódio do Milcast. Hoje eu trago um assunto super interessante que vai bombar nesse ano, e na verdade todos os anos, né, gente? Quem não gosta de viajar? Quem não gosta de planejar a viagem dos sonhos? Ou saber para onde ir? Onde a gente vai? Qual será o seu próximo destino? Você já parou para pensar? Hoje estamos aqui com ele, que é especialista nessa área, e vai mostrar para gente o que mudou na nova era das passagens. Seja muito bem-vindo, Vitor. Muito obrigado pelo convite, muito prazer a vocês também que vão estar nos acompanhando nesse episódio incrível. Para mim é uma honra estar participando aqui e com certeza a gente está aqui para contribuir para que você venha ter muito sucesso nos seus próximos destinos, planejar tudo da melhor forma, né? Que agora a gente sabe que viajar é um desafio, né? Tem que ter segurança, todo mundo quer curtir, mas também tem que ter, enfim, aquela segurança para tudo dar muito certinho, né? Não? Então a gente está aqui para contribuir mais uma vez a vocês. Já que você falou de viajar, então, defina viagem em 1 minuto. Em 1 minuto definir viagem, bom, eu acho que viajar nada mais é do que você explorar tudo o que há de melhor nesse mundo. E eu falo realmente o mundo porque a gente percebe que há vários tipos de viagem. Tem gente que gosta de, por exemplo, fazer viagens a estádios de futebol, tem gente que gosta de fazer, por exemplo, caminhada, isso também já faz parte de uma viagem. Tem gente que gosta de conhecer outros destinos. Então, se eu pudesse definir viagem, eu definiria da seguinte palavra: é você ir explorar o que há melhor no mundo para você. Hum. Olha, falou tudo. Adorei. O que é melhor no mundo para você, né? Então a gente tem que se Exato, autoconhecer para saber o que é melhor para gente. Olha, exatamente. maravilhosa essa frase. Então, já que a gente já quebrou o gelo aí falando um pouco da viagem, conta pra gente como é que começou a sua empresa, como você chegou hoje, como que é a sua empresa, a Victor Tour, como que ela nasceu? Foi de um sonho? Foi de um hobby? Como que foi? Bom, assim, a Victura ela foi na verdade ela nasceu de um propósito, por incrível que pareça, é uma palavra forte, né, mas ela realmente nasceu de um propósito, porque aos 20 anos de idade eu decidi morar em Portugal. Eu juntei minha mochilinha, minha família ficou muito brava comigo e eu fui embora para Portugal para tentar uma vida. Só que como eu não tinha conhecimento, informação e nem maturidade suficiente, as coisas não fluíram do jeito que eu planejei. Então tive que vir voltar para trás, passei por pandemia, passei por, enfim, diversos processos difíceis e voltei embora para o Brasil com a mochilinha, com aquele sentimento de frustrado, né? Só que ali tinha um sonho que eu tinha de ajudar as pessoas a não passar por tudo que eu passei. Então nasceu o projeto da Victour em transmitir mais informação sobre como era emigrar e morar em outro país. Então ali a gente começou assim, dentro de um propósito de ensinar melhor as pessoas, de ajudar as pessoas a terem mais informação como é uma vida fora do Brasil, a conscientizar o público que desejava morar fora. Então comecei a trazer mais informação, trazer dica, conhecimento, contar mais da minha história e por incrível que pareça, da noite para o dia as pessoas começaram a me procurar pedindo essa ajuda. Conforme eu disponibilizava informação, contava a minha história, as pessoas vinham, contavam como estava o planejamento delas, o que elas queriam fazer e ali eu comecei a ajudar elas. E aí o mais interessante foi que nesse decorrer de caminho, me surgiu a oportunidade de trabalhar com passagens. Então eu fui e decidi ajudar essas pessoas a terem informação e a chegarem com sucesso em Portugal, e ao mesmo tempo elas também me ajudavam porque elas adquiriam passagens comigo. Então foi um propósito que nasceu, a gente conseguiu embarcar mais de 10.000 pessoas, então foi algo muito gratificante, né, a mim de poder fazer parte da vida dessas pessoas, e dali surgiu todo esse nosso propósito de servir. E quando a gente começou a se estruturar um pouco melhor, a gente começou a expandir os horizontes. Então a gente começou com o público migratório, depois a gente foi para pacote de viagem, depois a gente foi para outros nichos de imigração, para outros países, e começou a expandir cada vez mais o nosso propósito. Ah, então as viagens são internacionais, gente, não são só aqui no Brasil. Olha só, que Exato. legal. Começou com Portugal. Um abraço pro pessoal de Portugal, não sei se você sabe. Uma Aham. curiosidade aqui do Milcast é que o público de Portugal é o nosso segundo melhor público. Sério? Sério. Nossa, No que legal! Spotify final de ano, até abraço aí, pessoal de Portugal, gente. E até uma curiosidade, então, já que você falou, então, que você começou com essa parte de Portugal, né, da parte migratória Exato. também, Conta pra gente, qual
que é a maior dificuldade do turista que vai lá para Portugal, que quer realmente só turistar, não morar lá, Não como que morar. A maior dificuldade de quem quer hoje, na verdade, eu vou até expandir um pouquinho, que não é somente para Portugal, mas eu digo que para qualquer destino, a maior dor que as pessoas têm hoje é de possuir a informação correta sobre aquele destino. E por isso entra até um diferencial do nosso trabalho. Porque as pessoas chegam e falam assim: olha, eu quero viajar para Portugal. Só que de repente elas não sabem o que que atraiu elas lá, qual de repente o que que tem de atração para elas, ou como que funciona para ela de repente pô, conhecer, ir de um ponto turístico a outro ponto. Então eu acho que a maior dificuldade que as pessoas têm hoje é de ter uma informação completa sobre o que aquele destino pode proporcionar. E aquilo, de repente, ela tendo mais informação, até mesmo sobre o que ela está buscando, ela de repente abre os horizontes para não somente Portugal, mas para conhecer outros países ou para conhecer alguma coisa dentro do Brasil que ela nem fazia ideia que poderia conhecer. Então, embora a gente viva num mundo tecnológico, né, que tem tanta informação, que está tudo a um clique da gente, mas as pessoas elas costumam a não fazer esse clique, elas acham que é papum e não é. E acho que quanto mais informação as pessoas procurarem ter sobre o destino, sobre o que elas querem conhecer ou sobre os atrativos, eu acho que a viagem e a experiência dela se torna muito mais gostosa e ela não volta com aquele saborzinho de, pô, poderia ter sido melhor. Ah, não era aquilo tudo que eu imaginava. A gente já ouviu muitas pessoas falar isso. Nossa, gostei de conhecer o Nordeste, mas não era tudo aquilo que eu imaginava. E por que que não é, entendeu? De repente, porque às vezes ela não sabia o que, que de fato tinha ali, né? E se aquilo interagia com ela de verdade, entende? é a frustração, né, a É, pessoa volta frustrada. volta frustrado e fala: "Nossa, gastei", né. Tem gente que de repente junta o dinheiro por tanto tempo. "Nossa, meu sonho é conhecer Paris. Nossa, e junta dinheiro para investir e tal", chega lá: "Ah, Paris não é tudo isso que eu imaginava", e volta com aquela tristeza e aí a gente tenta trazer essa conscientização para que a experiência dela não venha ter esse sentimento no final. Porque muitas das vezes as pessoas elas querem viajar, elas entendem que viajar é um gasto, e aí elas colocam muita expectativa em cima daquilo. E aí ela fica tão ansiosa para viver algo tão fora do comum, que de repente não é assim, né. Tipo assim, aquele lugar ele não é tão fora do comum conforme ela imaginava. Então a gente traz muita informação sobre aquele destino e tenta entender o que o cliente está buscando de verdade e até mesmo para orientar ele, porque às vezes ele quer fazer uma atração que ele não precisa ir necessariamente para Paris, a não ser que seja um sonho muito pessoal, né. Mas, de repente, ela quer apenas ter uma experiência de uma viagem internacional ou de fazer algum outro passeio ou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui sobre conhecer neve, né? As pessoas, nossa, eu quero conhecer a neve. Aí pensa que neve é só no Chile, mas Bariloche também tem neve, então É maravilhoso. e é maravilhoso. Então, às vezes, a gente traz um pouquinho mais de informação para que ela, tipo assim, tenha uma experiência melhor e não fique com aquele sentimento de frustrado, sabe? Então, esse sentimento de frustração, então vocês trabalham bastante, então, a pessoa para elas conhecerem realmente o que elas desejam, né. Exato. E o choque cultural também, às vezes, igual como vocês trabalham com bastante viagem nacional, às vezes é Aham. isso, né, porque você saiu da sua cultura e foi para outro país com a cultura é totalmente diferente. Então, às vezes, Uhum. é o choque cultural que pode causar essa frustração. Ou ao Muito. contrário, que pode trazer essa alegria. Não, eu queria Exato. queria falar inglês, queria falar espanhol, então, às vezes, é Desperta uma isso. coisa dentro da pessoa, né. Então, isso é muito interessante você falar dessa parte, porque as pessoas, às vezes, elas não comentam sobre isso, né. Não, você já é transparente, né, você já fala para a pessoa Isso, que você tem que saber realmente o que você quer para não ficar frustrado. exatamente. E isso complementa tudo que você está falando, é o que complementa a pergunta inicial, né. Nossa, como surgiu a sua ideia? E por isso que a gente fala que surgiu de um propósito, porque o propósito inicial era de trazer informação sobre Portugal. Era simplesmente eu ajudar as pessoas a não passarem pelo que eu passei, para elas darem certo nos sonhos dela, porque quem está indo imigrar, quem está indo morar fora, a pessoa investe tudo, né, ela vende carro, vende casa, vende dinheiro, faz empréstimo, tem gente que investe tudo naquele sonho e às vezes as coisas não fluem como ela quer. Então o propósito ele começou mais nichado nisso daí, só que daí quando a gente viu que realmente era um caminho que dava
para expandir foi quando a gente expandiu rotas. E aí a gente falou: "Meu, vamos trazer esse mesmo propósito para outros destinos", sabe. Então a gente começou com viagens nacionais, com experiências, por exemplo, na América do Sul, e começou com pacotes internacionais, e a gente trouxe esse propósito de primeiro trazer informação, trazer essa conscientização, e aí depois a gente planeja a viagem, para entender se realmente aquilo que ela tá buscando é aquilo que ela vai viver, né. E aí a gente veio seguindo nesses últimos anos nesse formato. Já que você falou de planejamento, esse ano é um ano de muitos feriados e nos próximos anos também. Então, Uhum. como que a pessoa se planeja quando tem feriado, né? Porque é uma loucura, deve ser para vocês, né? Porque, não, gente, vai ter Muito. feriado, eu quero viajar no Aham. feriado. Não, gente, minhas férias não baixam com feriado. Como é que funciona essa questão? Exato, assim, a gente traz uma dica de ouro para todo mundo que deseja viajar. Você que surgiu no seu coração e você quer viajar, a dica de ouro é sempre ter antecedência. A antecedência, ela é o principal amigo da viagem de sucesso. E como que a gente faz? A gente trabalha isso. A gente busca sempre trazer para todo mundo que deseja viajar a principal informação. Olha, uma viagem de sucesso, se você realmente quer ter a qualidade, segurança e economia, no mínimo 4 a 6 meses é o período ideal. Então, assim, feriados, ou de repente férias de casamento, ou de repente datas comemorativas, sazonais, Natal, Ano Novo. Como a gente já tem mais ou menos uma base de quando a gente quer viver aquilo, né, quando a gente quer viajar, então a gente fala: "Meu, se programa com pelo menos 3 a 6 meses de antecedência, já começa a conversar um pouquinho mais, já faz orçamento, já começa a definir destino". Então a gente sempre busca trazer essa informação primeiro, que a antecedência vai gerar economia e vai gerar o sucesso, entendeu? E aí dali a gente começa a trabalhar depois a experiência que aquela pessoa quer viver. Ainda que seja, pô, num feriado, ainda que seja numa viagem curta ou uma viagem de lua de mel, ou uma viagem comemorativa, qual que é o sonho de vocês? O que que vocês hoje estão buscando, entende? A gente busca entender melhor sobre as expectativas e aí personaliza algo que fique dentro das expectativas do viajante. Nossa, muito bacana você falar, então, essa questão da antecedência, né? Porque às vezes a pessoa acha, não, eu quero para esse feriado, o feriado é É, agora, na semana, e e daí às vezes tá assim, uma loucura. papum, Dependendo do lugar, nem tem mais passagens ou não tem hotéis. disponibilidade, tem golpe. E isso é importante Ah, falar também, porque assim, hoje, na nossa era digital, a gente está muito aberto à possibilidade de fazer muitas coisas, porque está tudo muito simples, muito fácil, mas também tem a dificuldade, tem aquela segurança, né? De, pô, eu vou fazer um Pix, eu vou passar meu cartão de crédito, aonde eu tenho procedência, né? Porque, assim, tem que ficar muito atento a isso, porque embora a internet esteja muito fácil para a gente ter acessibilidade às coisas, mas ao mesmo tempo a gente está muito propício a tomar golpe. Então eu conscientizo muitas pessoas disso. Falo, meu, você quer viajar agora, bate pronto, um feriado de carnaval, uma coisa, você tá vendo uma promoção muito barata, toma cuidado, entendeu? É bom você checar a origem da empresa, você checar a disponibilidade do atrativo que você está buscando, porque é aí que surgem muitos golpes, que muita gente coloca preço barato, assim, por exemplo, feriado de carnaval, Fernando de Noronha, R$ 1.000. A pessoa fala, meu, é agora. Passa o cartãozão de crédito lá, quando vê, chega no aeroporto, não existe passagem, não existe nada. E aí se frustra, toma golpe, e é uma dor muito grande, né, que a pessoa acaba passando. já que você falou um pouco dessa dor, vamos falar de uma coisa que é um pouco relacionada, mas não é totalmente. E os Aham. perrengues? Conta pra gente, assim, alguma história de algum perrengue, às vezes com algum cliente. Você não precisa citar nomes, tá, Claro. gente? Que algum cliente teve, daí você, nossa, tem que correr aqui pra resolver isso, que meu cliente não vai ficar na mão. É, assim, a gente antigamente sofria muito com a questão da preparação da viagem dos nossos passageiros. Então, muitas das vezes, os clientes eles não tinham informação de como que funcionava no aeroporto. A maioria viajava de primeira. Então, o maior perrengue que a gente tinha era da gente falar para o cliente assim: chega no aeroporto com antecedência, 2 a 3 horas, passa no balcão da companhia, faça seu check-in. Aí a pessoa chegava assim, faltando 40 minutos para o avião partir. E aí, quando vê, o portão já estava fechado, ou ela chegava no aeroporto, e aí ela via o tamanho do aeroporto, não sabia onde que era, tal, e aí a maior dor que a gente já percebeu, os maiores perrengues foi porque os passageiros, eles não se premeditavam, eles achavam que era chegar igual pegar ônibus, né? Chegar, entrou no ônibus e Já tchau. saiu. Não. Meu, você tem que chegar cedo, você tem que passar no balcão da companhia, você tem que conferir se não teve alteração de voo. Então tem todo um preparativo que você tem que fazer para que você não sofra com isso daí, de chegar lá e o avião
já partiu, e aí você tem que tentar remarcar. Às vezes era um compromisso. Aí, por exemplo, viagem de lazer, que a gente programa os passeios, programa o transfer, programa tudo. E aí a pessoa, pô, não consegue pegar o avião, tem que remarcar o hotel, tem que remarcar tudo. Então ela acaba sofrendo muito. Então, os maiores perrengues que acontecem dentro hoje do caminho dos viajantes é eles não chegar com antecedência no aeroporto, ou eles não saber como funciona o procedimento de embarque, chega ali, acaba perdendo voo, acaba tendo dor de cabeça, e aí entra em burocracias. Você falou de aeroporto, uma questão assim que eu vejo muito, alguns colegas que já passaram por isso até, Uhum. que às vezes quando vai voar com filhos pequenos, né, que precisa toda Sim, aquela burocracia de estar a documentação. documentação correta, de estar atualizada, de Uhum. comprovar que a criança é sua, que não vai ter nada relacionado a isso. E também a questão também de você pegar e às vezes você fala: "Ai gente, eu vou para fora", mas daí você tem imigração, às vezes, dependendo do Exato, país. Daí e você não passa de imigração. Então, exato. daí as pessoas vão falar: "Pronto, acabou a viagem, você vai ficar preso". É. Então, acho que é um pouco esses perrengues que tem também, né, de Muito, e é burocrático alguma calha coisa. tudo na preparação do embarque, sabe. É importante, assim, que quando você estiver programando uma viagem, é importante você primeiro você tem que estar atento a 2 principais informações. A primeira informação é sobre as regras de viagem que você tem que seguir, então chegada no aeroporto com antecedência, despacho de bagagem, o que que pode levar na bagagem, o que que não pode levar na mala, isso é muito importante. Então você tem informação sobre como funciona para pegar um avião, não é igual passagem de ônibus, então você tem regras a ser seguidas pela companhia aérea e regras sobre o destino. Então é importante você, de repente, vai para um local, você tem um visto adequado, você tem que ter uma autorização de viagem, você tem que ter ali algum pré-requisito, né, de comprovação financeira. Então, por exemplo, quem viaja com um pet tem que ter as vacinas em dia do pet. Então, são todas questões ali burocráticas, como você mencionou, sobre o país, que você tem que estar muito atento para que você chegue lá e não se frustre. Às vezes, tem pessoas que é deportada porque não estava com uma autorização de viagem. E não adianta. Imigração vai barrar, vai mandar embora e você vai perder o dinheiro. Então, regras de viagem e regras ali também sobre o destino, é a principal informação. E por isso que às vezes existe o serviço do agenciamento de viagem também, porque a gente está aqui para auxiliar nesse ponto, entende? Sim, para dar todo o suporte para a pessoa para realizar a viagem dos sonhos, né. Exato. E já que você falou assim, vamos deixar um pouco mais leve, né, gente, É, ficou muito burocrático o papo, é vamos verdade. vamos vamos falar um pouco, né, o que levar num avião na mala de viagem, vamos dar uma dica, assim, o que não pode faltar na mala de viagem, independente seja de ônibus, seja de avião, O seja que de não pode que faltar que na não pode mala, dá o que não pode faltar na uns 3 bagagem, exemplos aí, que você acha que não documento pessoal, tá? Por incrível que pareça. E boa. carregador. Carregador é o que mais as pessoas passam perrengues hoje. Chega no lugar, esquece o carregador. Pronto, esquece notebook, esquece celular, já era. Como que vai tirar foto? Como É, que vai, entendeu? comprovar que é vocês Como que e vai? Então, assim, meu, dica de ouro: leve seu documentinho pessoal, RG, passaporte, CPF, leva tudo e leve o carregadorzinho na bagagem, tá? Isso é primordial. falou tudo. Verdade, né, senão as pessoas ficam sem comunicação, né, fica perdido, como: "Ah, Acabou, onde que eu meu. tô?". E acontece, viu? Tem gente que, assim, fica tão ansioso, né, pra viver aquilo ali que, meu, não leva, não esquece o carregador, é coisa básica, mas esquece, viu. É, eu imagino. E quem for imagina se a pessoa chega, às vezes, sem a passagem, né, de tão desesperada, chega lá: "Gente, eu trouxe Meu, a pior, passagem". e já aconteceu. Já Nossa, aconteceu, já meu aconteceu. Deus. Já aconteceu gente que esqueceu o cartão de embarque, gente que esqueceu, na época da pandemia, a gente tinha aquela questão da vacina do covid, que tinha que estar em dia, não levava comprovante do covid, aí era aquele susto, É né. correria. Nossa, é uma correria danada. Tem que ter autorização, às vezes, de vacina de febre amarela. Então, assim, é importante, como eu falei, né, a gente tem que estar o nosso trabalho ele tá aqui para isso, para trazer um pouquinho mais de informação sobre regras, sobre tudo. E é importante você que de repente gosta de planejar viagem sozinho, gosta de fazer tudo. Que tem gente que tem hobby disso, de programar a viagem. A gente tem um cliente lá que ele fala assim: Meu, o meu hobby é sentar na frente do computador e programar. Quero ir para tal lugar. Pesquisa o destino, pesquisa atração, pesquisa hotel. Ele gosta de pesquisar, é o gosto dele. Então não esquece, pesquise as regras. Sim, de cada país também, se for para
É verdade, se for Você pra fora do Brasil, principalmente. você já falou da vacina da febre amarela, né, a gente tem uns países aqui do lado que exigem a Muito. vacinação. Isso é real mesmo. Então, gente, por isso, olha aqui, ó, como você falou do gancho lá atrás, né, dos 6 meses de antecedência, a vacina, né? Imagina, você vai correndo para tomar a vacina, às vezes não dá efeito da vacina, você não pode embarcar também. Tem um certificado que sai da vacina, então, assim, é coisas, assim, que é tão básicas, né, tão, assim, simples, mas por ser tão simples a gente esquece, e aí Sim. acaba gerando aquele transtorno grande na hora que tá viajando, enfim, é bom estar atento, né, no Sim. final das contas tem que estar atento. Bastante. Agora vamos mudar um pouquinho, Aham. vamos pedir para você falar um pouquinho sobre algumas atrações turísticas, mas aqui no Brasil, no nosso país. Então, para você Uhum. falar um pouco, o que que os brasileiros ultimamente têm procurado mais, os principais destinos, o que está em alta. Assim, como a gente atende muito uma região daqui do Vale do Paraíba, hoje todo mundo que entra em contato com a gente sempre está buscando o Nordeste. Eu acho que o Nordeste é o ponto-chave para as pessoas que gostam de aventura, pô, gostam de praia, gostam de ficar com o pezinho na areia, gostam de ficar descansando. O Nordeste é a principal atração hoje. E também a gente tem viagens assim, mais que visam o lazer das crianças. Então, Ah, por exemplo, o legal. Beto Carreiro. Beto Carreiro é um local muito acessível, é um local assim que você vai ver comodidade em preço, você vê facilidade de viagem e é um local que muita gente procura. Então hoje, se a gente fosse citar top 3 destinos assim do Brasil mais procurados, Beto Carreiro sem dúvida nenhuma, e viagens para o Nordeste de um modo geral, porque Nordeste engloba Maceió, Fortaleza, Jeri, né? Então a gente sempre vê essa busca muito intensa por Nordeste, ou em roteiro conjugado, ou em roteiro único, e também a gente vê muito uma curiosidade das pessoas conhecerem a neve. Então, o Chile e a Argentina, depois que barateou os preços, o que tem de gente indo para o Chile e Argentina nos últimos anos tem sido, assim, muito expansivo, sabe? Pra gente tem sido muito surpreso até que as pessoas quer passar frio. Eu confesso que eu sempre fui apaixonada pelo Chile. Sério. Então, meu sonho sempre foi: "Nossa, um dia eu vou para o Chile", mas Aham, é coisa assim, agora é uma outro papo para outra hora, gente, mas era por aham, causa de uma faculdade que tinha no Chile, que eu queria estudar naquela faculdade. uhum, Mas mudanças da vida, fiz outra faculdade, fiquei no Brasil, mas quando eu fui casar, eu comentei com meu noivo na época, meu sonho era o Chile. Ele uhum. fez de tudo e a minha lua de mel foi no Chile. Sério? Eu Que fui no legal! Chile. E Caramba! eu conheci a faculdade que eu queria estudar, lógico, né, eu falei: Aham. "Nossa, foi a viagem do meu sonho realizada duplamente, né, porque foi lua de mel e foi uma realização pessoal minha". Então, tipo, foi uma coisa muito gostosa você conhecer outra cultura. Não é Sim. questão da neve também, a neve eu conheci, eu peguei a época de gelo, não foi Aham. aquele uau da neve, mas eu levei uns capotes lá na neve, Conseguiu. consegui, gente, porque nossa, eu não sabia andar no negócio lá, escorregava direto, caía direto. Então Sim. foi só umas não sei, não dá nem pra contar, E juro pra superou você. bem as expectativas? Valeu a pena? Valeu, muito a De pena. verdade? Valeu. Valeu porque o Chile, ele é muito vasto, né. As pessoas às vezes Aham. acham: "Ah, vai só por causa da neve". Não, gente, tem Via Del Mar lá, tem os vinhedos. Nossa, tem coisa o vinho do Chile também é maravilhoso. Todo mundo A fala sobre os vinhos. experiência relacionada ao vinho também é algo fantástico. E a Uhum. gente estava perto da Casa de la Moneda, se não me engano. Hã. Daí, nossa, a gente pegou eu não lembro o que que estava acontecendo, mas era o quantos anos do Chile? Eu não lembro do país, mas a gente estava comemorando como se fosse o 7 de setembro nosso. Daí a gente chegou e Aham. estava tendo a festa, então foi a primeira vez que eu vi projeção mapeada na vida. Caramba, que E legal. foi lá, então foi muito tempo, né, que eu sou casada faz 15 anos, então abafa a casa. Então foi algo que na tecnologia para mim foi uau, assim, que pra mim não acreditava ver com a tecnologia. Então Aham. é muito interessante. É fácil de andar lá, não é Difícil de difícil. andar. Tem metrô, você hoje tem mais o Uber, né, tem outras Uhum. coisas, né, mas E na você não vai época e você não fica só preso na neve, né, pô, que nem você sim. falou, você vai para as vinícolas, né, você anda, enfim, Ah, em no 7 dias eu centro. conheci muita coisa, a biblioteca deles, nossa, a biblioteca nacional deles é fantástica pra quem gosta essa parte cultural, né, você se sente no Uhum. cinema E quando a você culinária, o entra. que que você achou de lá? Alimentação? É diferente, isso daqui, gente, vocês me perdoem, mas a nossa água brasileira, independente de qualquer país que eu vá,
Todo mundo fala A água do Brasil, ela tem um gostinho. diferente, Ela tem né? um gostinho. Não, me perdoe ali o Uruguai, me perdoe a Argentina, me perdoe os Estados Unidos, mas nossa, gente do céu, Chile, então eu só bebi água com gás, Sério. não, não IA natural. Então é algo assim, mas a culinária é fantástico também, é Sim. muito Esse maravilhosa negócio da água, e não é só no Chile não, viu? Sabia que na Europa também os países têm essa água diferente? essa água. Sério, todo mundo que quer ir pra França, que quer ir pra Paris, fala que Paris é lindo, mas ó, se prepare para a água, viu? A água lá também tem esse gostinho, você fala: "Meu, que tem um sabor diferente, né?" É uma coisa que não dá pra explicar, né, só provando mesmo pra gente Exato. quando a gente tá fora que a gente sente: "Nossa, mas isso é diferente", né, então Uhum. é igual a história do pãozinho de queijo mineiro e do pãozinho de queijo paulista, então você sente um pouco a diferença também. Sim. Então é essa coisa cultural também, a gente também tem nos outros países da questão da alimentação, mas nossa, é muito É. E é é bom que a muito gente valoriza o engraçado. nosso Brasil também, né? Sim, Você vê, assim, você foi pra fora e eu acho que todo mundo que decide, pô, viajar, conhecer uma outra cultura, a gente consegue olhar bem pra dentro como que o nosso país é bom também, né, como que a nossa cidade é boa, é né. maravilhoso. Meu, quando eu fui pra fora, eu sentia saudade do trânsito joseense, eu falava: "Meu Deus do céu, cadê o", sabe, do shopping, Eu senti do café. sério? Café. O café, gente, nossa, quando eu estava nos Estados Unidos, o café, daí eu falei: "Gente, o café brasileiro, que saudade desse café". Verdade, a gente sente uma saudade, valoriza a nossa terrinha. Sim, valorizo bastante, mas a gente aqui também tem muita coisa boa, né, até que a gente tá Muito. aqui perto de Campos do Jordão também, né, quem quer um friozinho também, né, pode estar indo ali Uhum. para Campos do Jordão, que é uma delícia. A gente Muito. tem os chocolates, né, os fondis que são maravilhosos de lá, Nossa, então a gastronomia, né, do Brasil, nossa, é eu acho maravilhosa, que é independente de qual estado você esteja. sim, eu acho que todo mundo que programa viagem, assim, pensa muito nos atrativos, né, porque hoje a gente vai viajar, a gente fala: "Meu, quero ver uma coisa que eu não tenho, né, quero ir pra uma praia maravilhosa aqui, porque aqui eu não tenho uma praia maravilhosa pra ir". Mas a gente esquece que também aqui, meu, tem cada riqueza pra gente, né, e principalmente nesse ponto de culinária. A Sim. nossa culinária, a gente vai por outros lugares, meu, a gente sente essa falta do Não, temperinho, meu, o não tem como. churrasco gaúcho, a feijoada carioca, né, e o pão de queijo mineiro, Meu, nossa, que acabou. delícia, né. A gente falando de comida que dá até É fome agora. verdade. Já vamos voltar para o assunto de viagem aqui, vamos Sim. sair da gastronomia, que senão a gente vai ficar falando de comida. Então vamos lá, então já que você deu essa dica da bagagem, né, muito legal, então vocês andem com os documentos, gente, não esqueçam dos documentos, por favor. Sim. Que isso é fundamental. Então vamos agora falar de uma outra dica que você gostaria, assim, de dar para as pessoas que viajam, Para todo mundo que em geral. viaja, de um modo geral, além de pesquisar bastante, gente, o que que eu poderia falar para vocês, assim, é que a viagem, eu acho que um papo muito forte que eu tenho com os nossos clientes, por incrível que pareça, mas eu sempre busco ter esse relacionamento, né, mais próximo, justamente para entender o que que eles querem buscar, mas eu sempre busco trazer um ponto de vista de que viagem sempre vai ser um investimento, tá? Eu acho que depois da pandemia a gente começou a valorizar muito a nossa liberdade, né? A gente Sim. viu que ficar em casa é bom, mas não é tão bom assim depois de muito tempo. Então eu sempre trago para todos que quando vocês forem programar uma viagem, valorizem todo o investimento que vocês estão fazendo, porque vocês vão construir ali memórias, vocês vão construir grandes momentos. E aquilo, a eternização daquele momento não vai ter valor ou dinheiro nenhum que pague aquilo. Então eu acho que a gente quebrar um pouquinho esse paradigma de que, nossa, eu tô gastando para viajar, nossa, me dispondo de um dinheiro para fazer uma viagem. Não. Você está investindo numa construção de uma memória, de um momento que para você, o preço que foi pago, ele não vai se comparar nunca à emoção positiva criada de você viver aquela experiência. Então eu acho que quebrar um pouquinho desse paradigma de que, eu tô gastando, não, é um investimento. E só quem viaja consegue dizer como que valeu a pena cada centavo gasto, né. Então, ó, gente, poupem um pouquinho, planejem É, com se antecedência, organizem, se entendeu. organizem, faça uma poupança, às vezes, é um É. caso. E depois você vai ver que vai valer a pena, né, que é o mais interessante. Eu acho que nem você fez uma viagem de lua de mel, não foi? Foi. Hoje pra você, sendo bem honesta, o valor que você pagou,
comparado à memória que você criou, não valeu a pena? Ah, De verdade? sim, nossa, Gastaria tudo de novo? gostaria e voltaria de novo, faria as mesmas coisas de novo. Então é isso. Talvez só não na mesma época, que talvez eu gostaria de conhecer mais gelo, passar mais Mas frio. vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Então eu acho que, esse é o ponto muito legal. Eu trago muito essa conscientização do investimento, não tão comparado ao preço gasto, né. Eu acho que de 2020 para cá, como eu falei, pós-pandemia, as pessoas começaram a valorizar muito a liberdade, então a gente vê hoje, assim, desde viagens que a gente faz excursões a uma Aparecida, a um litoral, Ubatuba, muita gente vai de excursão para Ubatuba, excursão para Rio de Janeiro, a viagens internacionais em que a pessoa se abdica de, passar 5, 10 dias fazendo um tour na Europa. Independente do que for, o investimento que é feito ali, ele é muito válido para a experiência que você vive, desde pôr o pezinho na areia numa praia, a você conhecer uma biblioteca histórica, sabe. Sim, é. Então é muito legal isso. É algo grandioso também. É verdade. É muito grandioso o mundo, né, gente, é muita coisa para se conhecer, principalmente o Brasil, Sim, né. Já que a gente está falando um pouco aí de internacional, vamos voltar um pouco, focar bastante no Brasil, é verdade. porque É, senão a gente só vai dar bola lá pro pessoal lá é fora, não verdade. desmerecendo, gente, vamos valorizar mais o Brasil. Você já falou do Beto Carreiro, então nós temos a Disney brasileira praticamente, É verdade. se for parar para analisar, né, porque as Sim. famílias vão todas para lá. Uhum. E um detalhe muito interessante, você falou do Brasil, é que assim, as pessoas que estão lá fora, os gringos, eles valorizam demais, essa expansão do Brasil, porque eles falam que o Brasil não é um país, é um continente, né. E eles falam: "Meu, tem muita diversidade de de conhecimento que você pode ter do país, né, são muitas experiências diferentes". Então, tipo assim, você tem um Gramado, que vai te proporcionar uma experiência para quem gosta de friozinho, mas você tem um Nordeste que vai te colocar aquele calor de 40 graus. Então, assim, o nosso país, ele é muito rico disso também, né, as pessoas olham muito para fora de querer: "Ah, eu quero conhecer a Europa, Europa, Europa", mas tem cada coisa maravilhosa nesse país que a gente pode conhecer, assim, vale a pena você olhar um pouquinho pra nossa terra, sabe. Tem para todos os gostos, todos Todos os os bolsos. gostos. Exato, tem muita oportunidade. Por exemplo, a gente cita o Nordeste hoje, eu gosto de falar muito do Nordeste, justamente porque o Nordeste ele compõe ali de diversos estados que proporcionam a mesma qualidade de experiência em diferentes valores de investimento. Isso eu acho muito legal de falar. Por quê? Porque você tem um Fernando de Noronha, que todo mundo sabe que é muito mais caro de conhecer, financeiramente falando, Sim. mas você tem Maragogi, que você economiza 5, 6 vezes mais e você tem a mesma experiência, você tem a mesma água cristalina, você tem a mesma experiência de nadar com os peixes, você tem a mesma experiência de passear de buggy. Então, assim, isso é muito rico de se valorizar, sabe? A gente ter essa oportunidade de conhecer tanta coisa dentro do nosso próprio país e com os diferentes níveis de investimento financeiro. Então, vale muito a pena a gente dar uma olhadinha para o nosso país. Sim. E é legal que você também comentou da questão das viagens, né, que vocês também fazem viagens meio que relacionadas a religiosas, né, porque você falou que fazem também excursão para Sim, Aparecida. exato. Outubro deve ser uma loucura para vocês. Sim, muita gente gosta de conhecer a Aparecida, tem gente que tem as questões das promessas, né, vão anualmente, e também tem, para você ver que interessante, você falou de Aparecida, mas também tem para Fátima, a Hum, cidade de Fátima que fica em Portugal. Portugal. Muita gente gosta de ir para Fátima também apenas para a questão religiosa, promessas, né, relacionamento com Deus. Tem viagens, agora Israel baixou um pouco por conta do que está acontecendo lá, mas, as pessoas procuram muito ter aquela experiência no país de Israel, saber muito bem, né, sobre Jesus Cristo, onde Jesus Cristo andou. Então, hoje o turismo ele é muito amplo. Ele é ele é muito amplo e tudo flui muito a questão, como eu falei desde o início, sobre a experiência que a pessoa quer ter, sabe. Eu acho que tudo o que a pessoa deseja conhecer se encaixa muito no turismo de diversas formas. Então tem gente que, por exemplo, um turismo esportivo, tem gente que gosta de fazer maratonas, né, correr, tal, corridas. Isso também faz parte do turismo, isso também é viagem, Sim, entendeu. Então a gente também atende esse público, como eu falei, gente que gosta de conhecer, a parte religiosa, tem o turismo local também de pessoas que gostam de fazer excursões pelo Vale do Paraíba e de repente não querem ir numa praia paradisíaca, mas tem Ubatuba com diversas oportunidades de praia também. Então é muito amplo, sabe. E quando a gente olha um pouquinho
para o nosso mercado, né, que eu não tinha essa noção toda, eu falei: "Meu, o turismo ele é gigantesco. A gente nem imagina quanto que as pessoas curtem viajar, né, Sim. e como tem diversas experiências que elas podem curtir, sabe". Isso eu acho muito legal de compartilhar, que tudo que vocês almejam fazer se encaixam muito com o turismo, se encaixam muito com viagem. A gente tem uma cliente nossa que ela gosta de ir pra show. Legal. Então ela, tipo assim, toda semana ela vai num show diferente, assim, show. E aí vai lá para um estado, vai pra Curitiba, vai pra Fortaleza, porque vai ter um show de uma banda que ela curte muito. Isso também é turismo. E as pessoas, assim, não fazem ideia às vezes, né, disso tudo. É um bem-estar também, né, porque É, é você muito cuidar bem-estar. também, né, então, nossa, Exato. isso é muito bacana. E a questão também que você falou desse turismo, já de questão de fazer mini excursões também aqui para a região, né, é bastante interessante, né, porque como você falou, o Brasil é muito vasto. Exato. E se alguém quiser, por exemplo, chegar e querer montar uma excursão de família, né, sei lá, Uhum. vocês fazem também? Vocês pegam, planejam tudo isso? Sim, a gente planeja tudo. A gente tem 2 níveis, de consultoria que a gente fornece. E lembrando, consultoria não é paga, tá? Consultoria, o que eu digo é só no sentido de trazer informação. Uhum. A gente trabalha com 2 níveis de consultoria. A gente faz a consultoria personalizada, então a gente busca entender se de fato o cliente ele quer viver uma coisa diferente, o que que ele quer viver, então a gente busca entender um pouquinho do planejamento dele, se, como falar, às vezes é uma viagem de lua de mel, às vezes é uma excursão, qual que é o objetivo, o que que eles querem, então a gente busca entender e personaliza algo mais adaptado ao que ele quer. E também existem as pessoas que realmente já têm mais conhecimento e elas querem apenas tarifas mais acessíveis. Então a gente não faz todo esse trabalho de personalização de proposta, mas a gente atende ela no que ela quer. Pô, eu quero pagar barato, eu quero viajar para tal lugar, mas eu já sei tudo, eu não quero personalização, não quero consultoria, não quero nada. Eu quero só pagar barato. Consigo? Consegue. Então a gente consegue fornecer pacote de viagem para essas pessoas que só desejam ter o benefício do preço mais em conta, entende? E aí a gente busca, enfim, entender melhor o que que ela está buscando e ali a gente adapta o pacote para ela. Mas já aconteceu de algum cliente chegar em você e falar assim: "Nossa, eu achei que era isso tudo, mas não era"? Sim, Já aconteceu? já aconteceu muito, principalmente por conta dessa questão de experiência, porque às vezes as pessoas, elas querem ali, por exemplo, eu quero ir para um lugar, quero ir para o Nordeste, quero ficar com o pé na areia em praias bonitas, quero passear de buggy, por exemplo. E aí ela tem ali uma noção de um valor que ela vai investir naquilo, só que existe um outro destino dentro do Nordeste que propõe a mesma experiência para ela, a mesma qualidade num preço muito mais barato. Então, porque às vezes, por exemplo, viajar para Maceió você vai investir tal valor, mas às vezes tudo que você vai ter em Maceió você consegue em Jericoacoara por um preço bem mais barato. E aí é onde ela se surpreende e fala: Meu, é isso, então vou para Jeri. E aí acaba aproveitando. E ela mudou o ambiente dela, foi para outro lugar, conheceu algo incrível. E conhecer algo incrível, pagou barato, que é o que ela queria, Hum, né, principalmente, e é tudo por uma questão de informação, porque assim, ela viveu a mesma experiência, pagou mais barato e viu como que ela curtiu a mesma coisa que outros destinos, enfim, proporcionariam para ela, entendeu. ai que bacana. Então, ó gente, dá para fazer excursão de família, hein. E Dá, pensem nisso, a fé das muito. crianças, planejem esse programa. É, exato. É uma coisa que às vezes, né, quando envolve crianças, né, e férias, às vezes os pais, né, deve ser uma loucura, né, até para encaixar Muito. tudo. Para Deve pra fazer tudo fazer muito sentido, né. E sim. assim, é muito legal, esse lance da informação, da pesquisa, porque para todos os níveis a gente consegue encontrar uma saída. Então, por exemplo, pessoas que vão com família, meu, tem oportunidade de ir para Beto Carreiro, não curto muito Beto Carreiro, eu posso fazer outra coisa que não envolva um avião, né, que seja uma coisa mais simples, mas eu tenho experiência com os meus filhos? Meu, você pode ir para um hotel fazenda. Então a gente às vezes lista os hotéis fazendas que têm atrativos para as crianças, ao incluso, então a alimentação vai ficar tranquila, e ela vai curtir um baita de um lazer, né, vai ter piscina, vai ter tudo, vai ter experiência com os animais. Então, assim, eu acho que tudo envolve esse lance de ter a informação. E por isso entra um trabalho de uma agência de viagens, que às vezes as pessoas pensam que a agência de viagem é só tirar dinheiro ou pensam que a agência de viagem não serve para nada, na verdade, né? Ou só um suporte. Mas não, a gente faz essa curadoria para propor mais opções, abrir um leque e decidir com o cliente, com o passageiro, o que que fica melhor para ele curtir, entendeu? Mas, acho interessante também você falar dessa parte da alimentação, quando tudo está incluso ou não. Então Uhum. é bacana, porque tem às vezes tem pessoas que nem pensam nisso, né, acho que é só o hotel,
O aéreo, e o aéreo, né, e às vezes o uhum. transporte do hotel até o aeroporto, dependendo. Então eu Não, falei: "Gente, tem também a questão da alimentação, que você precisa ver se tem café da manhã, se tem exato. almoço, se tem jantar". E tem também as outras experiências que você comentou, né, que vocês também sugerem, se a pessoa quiser. Isso, exatamente, a parte de passeios, né, eu acho que se eu pudesse trazer, assim, um guia rápido, né, o que que são os pontos principais de uma viagem, o que que eu dentro do meu planejamento, como planejar uma viagem com excelência, se eu pudesse Tá. pontuar isso, entendeu? Primeiro, defina as atrações, o que que você quer conhecer, o tipo de local que você quer ficar. Segundo, faça os orçamentos se vale a pena você ir de aéreo, se vale a pena você ir de ônibus, e defina a parte de alimentação também. Se dentro daquele hotel vai ter o café da manhã, não vai ter o café da manhã. Então, alimentação, transporte e passeio é o guia primordial para você iniciar uma viagem de sucesso. Eu acho que eu poderia pontuar dessa forma. E quando a gente vai para o exterior, como que seria daí? Será ter um tradutor, um guia turístico também junto, se a pessoa não falar a língua nativa? Exato, eu acho que hoje para a parte de viagem exterior, eu acho que a parte de idioma, ela vai ser uma parte primordial para você ficar sempre atento, então baixa um aplicativo, faça um estudo leve, e também aplicativos para converter moeda, é muito Ah, importante isso, porque muitas das vezes as pessoas elas acham que elas têm que ir com o dinheiro vivo, por exemplo, eu vou para a Europa, eu tenho que estar com o euro em mãos, não, existem hoje bancos que você pode depositar o seu dinheiro via Pix e você converte na moeda do país que você está visitando e lá você paga tudo no débito. Então, é uma dica importante isso também, você ficar atento à questão da moeda, porque na hora que você chegar lá, você vai ter que pagar as coisas, né? Então, essa facilidade hoje ela existe, não precisa ficar andando com o dinheiro em mãos, né? Se preocupar com assalto, tudo, ainda mais quando você chega de primeira vez em algum outro país, você não sabe muito bem como que funciona, né? Pô, segurança, não conheço nada aqui. Então, não é recomendado levar dinheiros em mãos para nenhum destino internacional. Leve tudo no aplicativo, só do bancário, que te ajuda muito na hora de você, enfim, transitar no país. essa é uma dica muito bacana, porque as pessoas às vezes pensam, né, que tem que encher O bolso o cheio bolso de dinheiro, né, e pagar no débito. Não, depois vai parado lá na alfândega, é verdade, por que que você tá com tanto dinheiro no é bolso? Até verdade. até a pessoa explicar, né, eu acho que deve ser uma baita história que deve rolar aí. E o medo, né, porque Sim. assim, meu, a gente nunca eu quando eu fui pra Portugal, cheguei na imigração, meu, o gelo que dá, você vê um monte de policial na sua frente ali, vem um por um na filinha, "O que que você tá fazendo aqui?", entendeu? Você fica meio assim, dá um medinho, né. Então essa parte emocional aí é meio fica meio com medo, "Ai, vou entrar, não vou, como é que é?", entendeu? E aí, enfim, tem que estar bem preparadinho pra isso daí também. É. E ó, a gente já passou aqui no Milcast por vários assuntos aqui no episódio de hoje. Então a gente passou até pelo falando do café, a gente já teve um episódio sobre café aqui, gente, acompanhem depois lá, assistam no canal. É muito bacana também com o Meirelles. Nossa, ele conta a história de café de um jeito que você fica Sério? impressionado, né? Que legal. Então é muito bacana também, assistam também quem puder, fica a dica. Mas antes da gente estar encerrando, eu vou pedir para você deixar mais uma dica, a dica de ouro para os viajantes ou para quem quiser conhecer você. Bom, para quem quiser me conhecer, só digitar no Google, no Instagram, onde você quiser, Victor Viagens, você vai ter acesso à nossa agência. A gente fica localizado em São José dos Campos, nosso escritório físico, mas atendemos de forma online para todo o Brasil. Então, a gente faz chamada de vídeo, ligação, da forma que for, a gente vai estar aqui disponível para servir você. E uma dica de ouro que eu posso passar para todos vocês é: invistam em viagens e se lembrem, viagem sempre será uma construção de um momento incrível para que vai eternizar a tua vida. Muito bacana, muito obrigada. E com essa sabedoria que o Vitor passou pra gente hoje sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre as viagens, É, gente, se planejem, viu? Porque eu já tô aqui pensando na próxima viagem. é. Uma conversa Então, intelectual de viagem, né? não, então, olha, Foi diferente. a gente deu uma volta ao mundo praticamente Foi. hoje. Então, eu agradeço a você que nos acompanhou até agora. Acompanhe a gente nas redes sociais, compartilhe, comente o que vocês acharam do episódio de hoje e o que vocês querem ver no próximo episódio. E o MiCast hoje fica por aqui.